dizer Ebenezer? Amém. Nós vamos ficar de pé para a leitura da Palavra de Deus. Eu quero falar sobre vontade. O que vem a ser vontade, o que a vontade provoca, o que a vontade realiza, não é? E eu espero que sejamos ricamente abençoados. E agora nós cremos que a sua participação no culto ajudará a criar uma atmosfera própria para curar os enfermos, libertar os oprimidos, fazer descer aos corações a segurança eterna. Então vamos ver apenas uma parte do versículo 10 de São Mateus, capítulo 6. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Deus, Pai amado, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Rei, Tu és Pai, Tu és Filho, Tu és Espírito Santo. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és a igreja aqui na terra. Tu és o templo. Tu és a cura das nações. Tu és a libertação dos oprimidos, a salvação dos pecadores. Tu és o dom inefável, a dádiva perfeita, o dom perfeito. Tu és a luz dos altos. Tu és tudo, Senhor, que podemos ver aqui nesta terra, que possa ter vida. Tu és mesmo aquela vara seca de Arão que reverdeceu e deu fruto. Tu és o bordão de Jacó, a capa de Elias, a vara de Moisés, o azeite e a farinha da viúva. Tu és a pedra que serviu de travesseiro para Jacó. Tu és aquela mesma escada que ele viu ali. Pois Tu és tudo em todos. Assim diz a Tua palavra. Se eu estou aqui nesta hora, porque o Senhor me permitiu estar. Se alguém nos visita aqui nesta noite, é porque o Senhor permitiu esta visita. Se alguém congrega aqui, canta e adora o Senhor, é porque a graça do Senhor permitiu. Então nós só temos que dar graças ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus Cristo, pelo Teu poder te pedimos, que Tu venhas vivificar a Tua palavra, sem a qual, sem esta vivificação, nós ouviremos apenas um discurso. O Senhor nos ajude, nos esforce, nos encoraje, na força e graça do Teu Santo Espírito. Te pedimos perdão dos nossos pecados, daquilo que somos como homens, com carne e sangue. E o Senhor possa nos olhar através do sangue de Jesus Cristo. Esta é a nossa fé. Passamos por cima das nossas fraquezas e debilidades e vamos até as alturas, até diante do trono da graça, onde o Cordeiro Sangrento intercede por nós, compreendendo e crendo que o Espírito Santo o faz com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos esta vez. Amém. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Podeis assentar. Seja feita a Tua vontade. Se é possível, passe de mim este cálice. Mas não faça o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Seja feita a Tua vontade, não é? Mas Luís Camões disse: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Há um tempo que a vontade da menina é brincar com boneca, fazer cozinhadinho, não se faz mais, né? Faziam uns tempezinhos nos quintais, brincavam de cozinhadinho, fazia comidinha pequenininha, panelinhas de barro, coisas assim. Elas nunca fizeram isso, davam boas cozinheiras, mas elas brincavam. Quem brincou de cozinhadinho aqui, levanta sua mão. As mais novas brincaram, né?
Havia até aquelas panelinhas de barro pequenininhas, fazia uma trepa, gravetinhos, e punha fogo e fazia cozinhadinhos, né? Brincavam. E o certo é que estavam ali já expressando um instinto feminino, um instinto de esposa, de mãe, brincando com boneca, né? E assim por diante, né? Mas as vontades mudam, porque os tempos mudam. As vontades mudam. Chega o tempo que ela não quer mais brincar com a boneca. Mas é isso. Os tempos mudam. Então mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Havia tempo que a gente tinha vontade de montar num cabo de vassoura, sair esquipando como um cavalo, né? Andando num cabo de vassoura. E pegar uma cabeça de vaca e fazer um circo, e o toureiro jogava para cá e o outro para cá. E os meninos tinham que pagar a entrada com um palito de fósforo para assistir a tourada. E ficava engraçado aquilo, né? Eu tinha vontade de brincar de cavalo de pau. Tinha vontade de brincar de palhaço que saía anunciando. Hoje tem marmelada? Os meninos respondiam. Tem, sim, senhor. Hoje tem goiabada? Tem, sim, senhor. Aquela perna de pau alto. Depois, então, quando passava aquela festa, aquelas coisas do circo ia embora, a gente fazia um tamancão e pregava aquilo. De vez em quando, um quebrava o pé. Saía andando, e os outros atrás. Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor. Hoje tem goiabada? Então, mas os tempos mudam, as vontades mudam. Então, acabou a vontade de montar em cavalo de pau, de ter perna de pau, de pegar uma cabeça de vaca e fazer touradinha. E aquela coisa do tempo, não é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, acabam-se as vontades. Há um tempo que você tem vontade para isso e para aquilo, mas o tempo muda e então acaba a vontade daquilo. Às vezes a pessoa fica muito influenciada com um aparelho, e você dá vida para comprar um aparelho de som, uma coisa, daqui a pouco aquele aparelho fica encostado lá. Assim são muitas coisas, você pega uma mensagem, com facilidade você pega uma mensagem. Você ouve uma mensagem, você concebe uma mensagem. Com poucas palavras você já tem uma mensagem no coração. Né? De fato, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Ora, se isso é verdade, então toda a verdade foi dita, o profeta pregou isso. Está dentro da mensagem. Qualquer verdade que for dita, por quem quer que seja, está dentro da mensagem. E os tempos mudam, as coisas mudam, as vontades mudam. E por isso também teve o tempo. Deus dividiu as suas dispensações em tempos, e metade de tempo, e você vê assim, não é? Então tem o tempo da lei, o tempo da graça, a dispensação da lei, a dispensação da graça. E chega o tempo de que essas 7 eras foram passando, e por fim a verdade foi encoberta, foi sepultada, e logo ela brotou com Martinho Lutero. Aquilo era a vontade de Deus naquele dia, justificação pela fé, e era a vontade de Deus, aquilo sendo expressa. Logo a santificação, que era com Wesley, não é? A vontade de Deus ali. Logo os dons espirituais, que não enquadra como uma parte do parto, mas sim o batismo do Espírito Santo, não é? O certo é que mudam-se os tempos e as vontades mudam. Então você vai viajando com o tempo, daqui a pouco o mundo não vai existir sob essas vontades mais. Vai ser o milênio. Nós vamos chegar lá. Então é bom a gente ver que você sabe uma coisa, que todos sofrem fome, um abstrato, sede, vontade. Sede o que é sede? Sede é vontade de beber água, provocado por uma necessidade do organismo de hidratação, hidratar-se, não é? E, então, ela é sentida por animais irracionais, e todo ser humano, mau e bom, sente sede. E quando ele sente sede, há a água para responder aquilo, para saciar a vontade de tomar água. Tanto o joio como o trigo recebe água. E você vê que as melhores coisas da terra estão nas mãos de pessoas más, exceto a palavra de Deus, a mensagem da era. Eles pegam tudo que é bom da terra e vai destruindo. Mas eles não podem aceitar a mensagem, o que é melhor de tudo. A palavra de Deus, a melhor coisa que ele tinha para dar para a sua igreja era a sua palavra. Ele deu, e às vezes, não é? A fome também é a mesma coisa.
A pessoa é uma vontade de comer, atendendo uma necessidade do organismo. É um clamor. Você sente fome, é o organismo clamando por ferro, potássio e por 16 qualidades de coisas das quais você é composto. Mas você pensa que vai responder à sua fome é só o arroz e feijão. Mas não é. A fome seria um clamor do organismo pedindo coisas que contém na alimentação. Então, se você alimenta de uma maneira inteligente, você não teria uma alimentação ritual. Você teria verduras e legumes e assim por diante. Porque o organismo está clamando, na verdade, através da fome. Mas é uma coisa clamando por outra, clamando por aquilo. É o organismo clamando por ferro, por cálcio, por vitamina B1, B2, B6, B12, vitamina C, vitamina E, vitamina isso, vitamina aquilo, e proteínas, e calorias, e coisas assim. Então, você tem que ir na fonte. Mas a pessoa, quando não sabe disso, acha que a fome é só isso, mandar uma pratarrada de arroz branco, e depois tomar um copo d'água. Você põe uma panela aí de arroz, e feijão e carne, e enche d'água depois, para você ver como fica isso. Assim está seu estômago agora. Você acaba de comer e joga água em cima, né? Você tem que ter estômago para ver aquilo depois no ultrassom, né? Então você tem que ter estômago para ver seu estômago depois. E quando o bolo é feito da maneira real, então a coisa é diferente, a saúde é outra. Mas é que o organismo está clamando e é fome, e é vontade de comer. Vontade de comer isso, vontade de comer aquilo, vontade de comer aquilo outro. E na verdade aquilo contém, às vezes, alguma coisa que seu organismo tem, não é? Mas sempre vem um veneno ali, não é? E, infelizmente, como diz o profeta, até os ovos daquela região estavam contaminados, está com o problema da radioatividade. E chega ao ponto que você não pode comer sem orar, sem santificar a comida, porque aquilo virou veneno em vez de alimento. E quanto mais evoluir, mais o homem vai se destruir. Escrito, a ciência se multiplicaria e é a evolução que acabaria com a Terra. O ímpio por si se destrói. Deus não acaba, já visto que quem vai queimar a terra agora é o fogo atômico. O fogo de Deus vai purificá-la depois do julgamento do trono branco. Mas quem vai queimá-la agora é o fogo atômico. O homem está com isso armazenado. O bastante, está tudo certo. Fica tudo acertado. Vontade é uma faculdade. Uma faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. Então você analisa uma coisa, bom, isto é razoável, e cai na sua razão. E você então tem essa faculdade de praticar aquilo, vamos dizer, cumprir aquela vontade, obedecer aquilo, atendendo até um impulso, através do impulso, a essas vontades ditadas pela razão. Tudo cai na razão da pessoa. Este é um dos sentidos principais que o homem tem. E você sabe que ele luta. Mesmo estando errado, ele quer ter razão. E luta e quer ouvir que ele tem razão. Você dizendo que ele tem razão, você quase que apaga a sua ira. Não, você tem razão. E parece que dizendo, você tem razão, está tudo bem. Mas não é. Todo mundo tem razão. Quem está no cemitério tinha razão, quem está no cartório lá divorciando tem razão, e ela tem razão, e ele tem razão, e todo mundo tem razão. E agora isso, você vai ver que a vontade é aspiração, é anseio, é desejo, e inclusive capacidade de escolha, de decisão. Por isso então você é dotado de vontade firme e vontade fraca. Há pessoas que são dotadas de vontades firmes, e outras de vontades fracas. E você está aqui nesta noite com vontade de algo, desejo de alguma coisa. Você pode até não estar sentindo uma sede, uma fome terrível por alguma coisa, mas inconscientemente você tem vontade. Vontade. E mesmo conscientemente você tem vontade de ouvir a palavra de Deus. Você tem vontade de ouvir. Você tem vontade de beber. Você tem vontade de comer. Ora, Davi suspirou por um gole de água onde ele saciara antes com tanta liberdade o seu rebanho. E agora, como foragido, ele não podia sequer
pelo menos tomar um gole de água daquele. Ele suspirou profundo, e um desejo seu era uma ordem para os seus generais. Um suspiro daquele foi uma ordem para os seus generais. 3 homens, um lutou até que a mão não abria mais na espada. Formou uma fila no meio daqueles filisteus terríveis, lutando, e foram até lá para satisfazer a vontade de Davi, para atender o seu suspiro. Eles foram até lá e apanharam a água e voltaram lutando, não derramaram água, vencendo o filisteu para lá e para cá, fazendo a vontade de Davi. Seu suspiro, e o profeta disse então, o desejo de Davi era uma ordem para os seus generais. O seu suspiro, ele desejou aquilo. Ele aspirou, ele teve saudade daquilo que ele deixou correr à vontade. Não desejou, ele nunca podia desejar uma coisa que jorrava à sua vontade. Mas quando ele estava foragido e que não podia chegar naquela fonte, ele suspirou de alma. E aquilo foi uma ordem, porque eles entenderam a sua vontade. Eles estavam morrendo de sede, tinham água ou não tinha? Deveriam ter água, mas ele desejou daquela fonte. E você mesmo está aqui nesta noite, às vezes furou um buraco numa fila de obstáculos, de inimigos, para estar aqui nesta noite, suspirando pela água da vida. Foi naquele grande dia Jesus botou-se de pé, se colocou de pé no meio deles e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem vontade de beber, beba. Beba. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então a aspiração, anseio, desejo, tudo isso é vontade, capacidade de escolha, de decisão. Decisão ou determinação expressa defeito da vontade. Agora veja, desejos pervertidos, aspirações pecaminosas, etc. Defeito da vontade, vontade de fumar, vontade de beber, etc. Vontade de comer borracha. Você diz, mas o que é isso, vontade de comer borracha? Sim. O profeta fala no filme O Fundo Clama o Fundo daquele garoto que estava comendo borracha da pedal de bicicleta e borracha de escola, e o caso ficou assim um tanto raro, curioso. Então ele foi levado à junta médica. E ali, então, eles constataram que faltava enxofre no corpo da criança. Então ele estava com vontade de comer borracha, porque na borracha contém enxofre. Ele tinha desejo, ele aspirava por borracha. Mas não era a borracha, era o enxofre que estava na borracha. Agora, isso aí é uma fonte errada. Na verdade, existe enxofre na borracha, que o seu organismo clamava. Mas não estava certo ele tomar enxofre na borracha, mas sim numa alimentação, num medicamento que contivesse aquilo que o seu organismo estava carecendo e clamando por aquilo. Então foi a questão resolvida quando foi ao médico, e os médicos constataram, curiosamente, o porquê da questão. É porque faltava ali enxofre, na borracha contém enxofre. Você está buscando alegria. Na verdade, há alegria. Em todas as partes pode-se encontrar alegria. Encontra-se alegria no Rio Araguaia, nas praias do Rio Araguaia. Encontra-se alegria no clube, encontra-se alegria no baile, encontra-se alegria em todos os lugares, porque a pessoa está precisando de ficar alegre, divertir-se. E é uma necessidade humana divertir-se, ter-se um lazer. Mas é a fonte onde está buscando que a coisa. E ali então ele vai para o cinema já não serve mais filme comum. Mas o que é isso? Tudo buscando lenitivo. Por que essa vontade? Por que essa vontade de ver? Por que essa vontade de falar? Por que essa vontade de apreciar? Por que essa curiosidade que dá tanto valor? Vontade de comer borracha. É a falta de enxofre. Vontade de comer terra, como é o caso que eu conheço. O que é? Verme, que clama por terra. O verme lá dentro da pessoa clamando por terra. Então aquela menina virava para o canto da parede e com as unhas e tirando terra, o reboco e comendo. E lá fora comendo terra. E o que é isso? Então quando foram ao médico, o médico descobriu, é verme que está lá dentro dela. É uma espécie de verme que clama por terra, porque na terra contém isso e contém aquilo, então vamos dar um remédio para ela, um lombrigueiro. Quando tirou os vermes, então ela acabou com a vontade de comer terra. E agora? Você sabe, quando tira os vermes, a vontade acaba. Muitas vontades saem.
Vontade de gestante, olha, o profeta diz, isto é o filho clamando lá dentro, necessitando daquilo. Porque ela dá um desejo disto, daquilo, de abacaxi, de laranja, de vontade de comer pamonha, e assim por diante. Mas o filho lá dentro está clamando por aquilo, está provocando aquela vontade, está provocando aquela aspiração, aquele desejo, porque ele está carecendo a nutrição dele, ele está precisando daquilo. Então ela se torna aquele dodói quando tem condição e começa, esse filhinho já nasce dodói, lá dentro ele já é um dodói, e deseja comer tanta coisa, uva dali, pêssego daquela, e figos e passas e não sei mais o que, então ela pode. Agora aquela mamãe pobrezinha nunca deseja, não pode desejar porque ela nem conhece aquilo. Como é que vai desejar uma coisa que não conhece? Mas deseja lá um macuzá, uma carninha seca feita no arroz, uma costela e coisa e tal. Ela deseja assim, pé de vaca. Eu quero comer bucho de vaca hoje, estou com vontade de comer bucho que a irmã fulana faz, a minha tia fulana. Então eu estou com vontade de comer isso, aquilo. Isso é a criança lá dentro que está clamando. E já nasce uma criança assim, mais humilde e também mais forte, né? Deseja comer coisas que sustentam na verdade. Então, agora, irmãos, nós vamos pensar aqui sobre Deus como ser supremo, soberano, cumpre todas as suas vontades, desejos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É aí onde Jesus, aqui em Mateus 26, verso 39, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia, seja feita a tua vontade. Aí você já vê um quadro completamente diferente. Não é fazer a sua vontade, não é atender o seu clamor, mas sim a do Pai. Aí dá para se pensar, para se meditar, porque nós, como humanos, queremos satisfazer a nossa vontade. Vivemos para isso. E pouco se vive para atender a vontade dos outros. O que num sentido é errado, mas no outro sentido é correto. Você entende o sentido pervertido de todas as coisas. Atender vontades pervertidas, você não é obrigada, você não é obrigado. Mas fazer a vontade, de acordo com a necessidade. Ora, o profeta desta era foi ao seu cunhado e disse para ele: eu vou te dar roupas. Ele disse: não adianta, filho, eu vendo e vou beber, porque eu não aguento ficar sem beber. Agora, o profeta curava leprosos, cancerosos, ressuscitava mortos. Eu penso, teve ou não, irmão Brana, vontade de libertar o seu cunhado? Teve. Mas aquela não era a vontade de Deus. Eu não sei se mais tarde ele foi libertado. A ponto dele dizer: eu vou te dar roupas. O cunhado disse: não adianta, Billy, eu vendo e vou beber. Ele disse: eu te dou dinheiro para beber, para matar essa vontade de beber. E agora você ficaria escandalizado com o profeta, porque ele está falando que dá o dinheiro porque não sabe de onde vem, que adquire com facilidade. Não é assim. Preste bem atenção, porque pela vontade nós estamos caminhando, às vezes, em direção contrária a Deus. Pela vontade própria, eu não estaria aqui mais. E eu digo com certeza, todos os pastores maduros, experimentados, pela vontade deles, eles não estariam mais nos púlpitos. E você tem experiência disso. Você sabe em que sentido isso está sendo dito. Porque, na verdade, cada um tem o seu cálice a tomar. E não adianta ninguém querer tomar. Quando Pedro tentou tomar, passar na frente por muita bondade, tem gente que passa na frente com facilidade, faz tudo para o outro na boca. Mas não adianta, não resolve. Ele tinha que passar por aquilo. E Jesus, sendo o próprio Deus nele, tendo o próprio Deus nele, o Pai nele, tu és meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar,
não podia fazer diferente. Ele não podia viajar contra a sua missão. Ela era árdua, espinhosa. E ele suou sangue antes de alguém feri-lo, sem que ninguém o ferisse. Ele suou sangue. A aflição começou ali tão grande, tão desesperadora. Quando o pecado, você vê que coisa terrível. Jesus foi mandado para o inferno. Você pode até assustar, Deus foi para o inferno. Jesus foi mandado para o inferno quando morreu. Ele foi para o inferno. A Bíblia diz que ele foi direto ao inferno. Ele foi lá para destrancar as portas do inferno. Ele foi lá para pregar as almas encarceradas. Ele tinha sobre si os meus pecados e todos os nossos pecados. Agora, ele orou assim. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isto quer dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Agora, isso só pode acontecer com a pessoa que Cristo vive nela. O grande mistério que Paulo disse, o mistério da piedade, é Deus em carne. E ele disse que o mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Aí então é quando os desejos são sacrificados. As aspirações são sacrificadas, colocando antes de tudo a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando você é dirigido por Deus, conforme já ouvimos hoje, você então pisa no lugar somente pela vontade de Deus. Embora você não esteja entendendo o seu caminho, mas você está ali pela vontade de Deus. Você só pode entender que você está aqui pela vontade de Deus. Porque Ele é soberano, Ele é supremo, e Ele cumpre todas as suas vontades, e foi vontade dEle, desejo dEle que você viesse ao mundo nesta era e conhecesse a mensagem de seu mensageiro, William Marion Branham, o Elias para esta era. Isso foi vontade de Deus. Operando Ele, quem pode impedir? Paulo disse aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aos Efésios capítulo 2. Vejam, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, cuja inclinação é inimizade contra Deus, e dos pensamentos. Isto quer dizer, eu penso em tomar água. Agora, eu só vou atender esse pensamento se eu quiser. Agora, eu penso em tomar água, mas eu só vou tomar água na hora que eu terminar de pregar. Eu olho para a água fica aí. Eu pensei em tomar água, mas não toma água. A água fica aí, olhando para ela, à minha disposição, mas eu não tomo. Aí já não estou fazendo a vontade do pensamento, já não estou atendendo um clamor natural do físico. Eu posso atender uma certa necessidade depois do culto, para que eu vou ficar zanzando para lá e para cá? Se eu posso, se eu tenho condição. Mas há pessoas que atendem quaisquer necessidades, atendem qualquer curiosidade no primeiro movimento que há ao seu lado. Atende qualquer curiosidade no vizinho, qualquer coisa. Há pessoas que estão curiosas no trânsito, estão curiosas nos acidentes, curiosas nas vidas das pessoas, nos acidentes de todas as formas, morais, físicos e assim por diante. Mas tem uma coisa, você tem vontade de falar uma coisa, e você tem domínio e não fala aquela coisa. Você teve vontade de falar isso, mas não falou.
mas segura aquilo por amor. Você poderia deixá-la decepcionada, sem graça, desmontada, mas você não faz. Você deixa o tempo passar e o tempo responde por você. Mas o que você tem vontade depois, quando você chega em casa de noite, você fica respondendo a pessoa em pensamento. E isso, e aquilo outro, e aquilo outro. E você continua respondendo. Uma coisa chama a outra, e você está respondendo assim. Mas graças a Deus que você não respondeu. Você não justificou, você não fez isso, não fez aquilo. Mas quantas vezes, veja, você fomenta vontades. Quantas vezes a pessoa fomenta a vontade? Ela força uma vontade. É uma vontade só de pensamento, não é um clamor, não é uma necessidade. Qual é a necessidade que existe do cristão a não ser orar por aquela pessoa? Mas ela tem vontade de fazer coisas, ela tem vontade de decidir, ela tem vontade de entrar na questão, ela tem vontade de fazer isso, ela tem vontade de falar, ela tem vontade de agir, ela tem vontade de fazer. Mas só Deus, como supremo e soberano, irmãos, pode definitivamente cumprir suas vontades sem embaraço. Nós não conseguimos levar a cabo todas as nossas vontades. Nós temos que saber disso, que a vontade tem que ser sacrificada. Se é possível, passe de mim este cálice. Agora veja, antigamente nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Zaqueu fazia sua vontade, até que... Bom, você sabe, Zaqueu cobrava imposto. Para começar, ele era um traidor da pátria. E eles não gostavam dele, os judeus. Porque os judeus estavam sob o domínio romano, e um judeu que aceitasse um cargo daquele era um traidor. Então ele era um obstinado, ele cobrava 4 vezes mais. Ele era ladrão. E então um dia ele soube que Jesus ia passando por ali. O que ele fez? Ele teve vontade de ver Jesus. Ele teve uma vontade profunda de ver Jesus. Sendo um homem renegado para os judeus. Mas ele teve vontade de ver a Jesus. Naturalmente o seu coração queimou. E ele disse, como que eu vou fazer? Eu sou pequeno, a multidão é grande. E eu não posso ser visto pela sociedade, aos pés deste homem. E como que eu vou fazer? Eu sou um cobrador de impostos. E ele foi num sicômoro, numa figueira brava, uma coisa assim, e escondeu lá. Subiu, ficou escondido lá, entre as folhas. E disse, ele vai passar aqui. E eu vou ver a Jesus escondido. Ele pensou que Jesus ia passar debaixo dele, e ele ia mirar a Jesus, olhar Jesus e ver Jesus, e que Jesus não viria. Ele tinha vontade de ver Jesus, mas ele não sabe que quando Jesus chegou debaixo dele, quer dizer, o Deus debaixo do homem mais baixo, ele era baixinho, Deus estava debaixo do homem mais baixo de Jericó, da cidade amaldiçoada, na cidade mais baixa que existia. Veja que vontade extraordinária. Quando Jesus chegou debaixo de Zaqueu, ele deu vontade de olhar para cima. Zaqueu deu vontade de olhar para baixo. Jesus deu vontade de olhar para cima. Aleluia. Certo? Zaqueu estava com seus olhos fitos assim, olhando. E eu quero ver, porque a multidão não deixa. E eu quero ver este homem. Ele é extraordinário. E a vontade era ver, será que vai coincidir? Será que ele vai passar aqui? Quem sabe Jesus desviou um pouquinho, foi para lá e foi para cá, ao aproximar-se, e a multidão de cá ia de lá, e Jesus ainda se foi chegando na copa, na frunda da árvore. Jesus entrou bem debaixo e disse, graças a Deus. E o coração palpitava, vou vê-lo. Essa é a vontade. Vontade de olhar para Jesus. E quando ele olhou para Jesus, Jesus deu vontade de olhar para ele. Disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero cear na tua casa. Deu vontade de cear na casa de Zaqueu. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus sentou ali, ficou caladinho, caladinho. Jesus começou a trabalhar dentro dele, calado, sem falatório, o que nós queremos fazer, sem fazer o que nós queremos fazer. E Jesus começou a trabalhar dentro dele, provocando vontade de restituir a quem ele tinha roubado 4 vezes.
Eu quero restituir, eu quero dar o resto para os pobres, porque esta é a minha desgraça. Mas Jesus não falou nada. Por que veio essa vontade? Por que veio essa aspiração? Por que veio esse desejo? O que foi? O que aconteceu? Ele não usou da força, ele não usou da violência. Ele somente em silêncio, olhando e acompanhando a Zaqueu, olhando apenas. O que foi que deu essa vontade? Vontade de reparar seus erros. O que foi que deu essa vontade? Quem foi que deu essa vontade? Quem que provoca a vontade de se arrepender, de se converter? Que vontade, que vontade. Um dia um rapaz deixou a casa do pai e foi embora, conhecido como filho pródigo. E ele tinha vontade de expandir, de esponjar mesmo. E pediu o que tinha e foi e gastou com meretrizes, com companheiros e tudo. E foi caindo as suas vontades. Foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Foi caindo até chegar ao ponto de desejar, ter vontade de comer as bolotas dos porcos. Agora um homem que ontem, às vezes podia ver um prato mais bonito e rejeitá-lo. Tão farto. Prato apetitoso. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai caindo, 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 caindo de vontade, caindo de vontade. Seus bens foram desvanecendo, foram diminuindo, diminuindo. E na medida que suas possibilidades iam diminuindo, ele tinha vontade de comer coisas mais, até que chegou nas bolotas dos porcos. Quando ele desejou comer as bolotas dos porcos, os quais ele estava apacentando, então ele se lembrou da mesa que havia na casa do seu pai. Então ele deu vontade, desejo de voltar para a casa do pai. Quando ele deu essa vontade, dentro dele ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e contra a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tenha como um de seus jornaleiros. Oh, que saudade da comida da mamãe, que saudade da comida do papai, que saudade da casa do papai, que vontade de entrar na casa de meu pai, que vontade de beber da água de meu pai, vontade de ouvir a voz do meu pai, vontade de sentir o braço de meu pai sobre os meus ombros, vontade de ouvir a voz, o Deus te abençoe de minha mãe, que vontade de ouvir, de abraçar, de sentir o calor do meu irmão. Levantar-me e irei ter com meu pai. E aquilo foi uma vontade que ninguém pedia. Sai da frente, toda vergonha. Pensar, será que vai me receber ou não? E todo complexo e toda frustração. Sai da frente. Agora, como eu saí, eu volto. Como eu tive coragem de sair, eu tenho coragem de voltar. Deu aquela vontade, um impulso. E aquele impulso o levou a obedecer àquela faculdade. E ele voltou. Voltou quando chegou em casa. Ele matou a vontade de comer na casa do pai. Ele matou a vontade. Ele saciou a sede com a água do pai. Ele saciou a sua fome com a comida do pai. Ele matou o seu sono na cama que a mamãe lhe preparou. O papai segurou para ele. Lá estava a cadeira no lugar. Que vontade, que saudade te dá do céu. Sua alma veio de lá. Há uma saudade inconsciente. Por isso o mundo não lhe apraz. Você pode conseguir tudo, casa, carro, filhos e tudo. Ainda continuará insatisfeito e insatisfeito. Haverá sempre uma infelicidade na sua vida. Haverá sempre um desgosto. Que é para você ter vontade. Vontade de voltar para casa. Para a casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. E você agir sob o impulso do Espírito Santo. Pelo poder de Deus. E dizer, levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Que vontade perfeita. Sujo, barbudo, fedido, rasgado, podre. Hálito horrível, mas que vontade perfeita. Glória a Deus, aleluia. Ah, sim. Ela fazia vontade de seus pensamentos. Ela, você sabe,
Pode chamá-la de Maria Madalena, pode chamá-la de Samaritana, pode chamá-la de meretriz, pode chamá-la de Raabe, pode chamar de qualquer outra coisa. Ela fazia vontade dos seus pensamentos. Mas até que um dia ela encontrou com aquele que muda a vontade, troca a vontade, tira o desejo de pecar, tira o desejo de fumar, tira o desejo de beber, tira o desejo de prostituir, tira o desejo de mentir, tira o desejo pecaminoso do dinheiro, tira o desejo maligno do coração e troca. Irmãos, esta é a operação para o arrebatamento. Mas Deus tem que fazer uma operação. Ele está fazendo uma operação. Ele está tirando. Ele está fazendo um transplante, não é? O verdadeiro transplante é o Senhor, o doutor Jesus Cristo que faz. Não é certo? Ele dá um novo coração. Na verdade, tem rejeição do organismo. Tem rejeição da carne que é inimizade contra Deus. E por isso causa a morte da natureza, a morte da razão, a morte do afeto, a morte dos sentidos, a morte da visão, a morte do paladar, a morte do tato, a morte da audição, a morte de todos esses sentidos. Por quê? O que seria nascer de novo? Seria justamente morrer o domínio dos sentidos no homem e ele renascer. Esses sentidos passarem a ser controlados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, chamado pelo irmão Brana de um homem da máquina, o homem lá dentro, controlando e provocando as vontades, provocando os desejos. Daí então Davi dizer: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo que tem o seu coração. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele te concederá os desejos do coração. Mas Davi, quem é você para falar isto? Veja o desejo do seu coração com a mulher de Urias. Não importa, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ele continua dizendo. Agora, esse homem da máquina controla os sentidos. E uma vez que esses sentidos estão controlados pelo homem da máquina, assim chamado pelo irmão Brana, então ele controla os desejos, ele provoca as aspirações. Ele é quem inspira. Ele é o Filho que está lá dentro, provocando desejo de amar, provocando fé, desejo de virtude, desejo de conhecimento. Ela está grávida, ela está gestante, a igreja está grávida, ela andou com Jesus, ela anda com Jesus, ele entrou a ela e ela ficou grávida, sua madre fechou. Não cabe outro credo, não cabe outra semente, não cabe nenhuma doutrina, não cabe nada. Ela não tem sede, ela não tem fome, ela não tem clamor por uma coisa nova, porque ela está ocupada, ele está dentro dela, e é ele que provoca a sua vontade. Eu desejo comer fé, me arranja fé, papai, me arranja fé, meu marido, meu esposo que é Cristo, me dá virtude, me dá conhecimento, me dá temperança, me dá paciência, me dá piedade, me dá amor fraternal, me dá amor. É o Filho provocando vontade de subir. Aleluia, glória a Deus. Vontade de comer, não da carne do marido? Sim, aquele que não comer da minha carne e não beber dos meus sangue, não tem parte comigo, não tem parte no meu reino. Esse sim, desse marido tem que se comer a carne, tem que beber o sangue. Oh, desejo de beber sangue, desejo de comer carne, vampiro, antropófago, e vamos voltar. Ficou apenas 12, mas ele disse: vocês também não querem ir? Pedro disse: para onde iremos nós? Só de ti procede palavras que saciam a nossa vontade. Amém, glória a Deus. Amém, há uma vontade dentro de você nesta noite. Há um clamor pelo rapto. Tem dia que você deseja partir. Tem dia que você deseja morrer. Tem dia que você deseja. Você clama.
sinceramente, não desesperada, num desespero carnal, num desespero humano, mas é aquele clamor da alma. Como seria bom se eu partisse agora. Oh, como seria bom, numa hora mais própria, uma coisa melhor que eu podia receber hoje do que a morte, do que fechar meus olhos para o mundo, do que dizer adeus para o mundo. São Paulo desejou assim. Ele disse: eu prefiro partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor, mas por amor de vós eu fico convosco. Isso não quer dizer somente que ele podia partir na carne e ir embora para os céus, mas partir e estar com Cristo, isolado do mundo, sumir no deserto e desaparecer, ninguém mais ter notícia dele. Separar-se, mas ele preferia estar no meio da igreja que tinha tudo que não prestava dentro dela. Gente embriagando, adultério, prevaricação, injustiça de irmãos com irmãos, levando no juízo, aquela coisa toda. Ele disse: eu prefiro estar no meio de vós, eu não quero sair do meio de vocês, eu quero vocês assim mesmo. Eu posso partir e estar com Cristo, lá no deserto, fora, mas eu quero estar convosco, eu prefiro estar convosco, sofrendo convosco. Ele podia dizer: eu não tenho mulher, eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém para vocês ficarem pegando nisso e naquilo. Eu não ando com uma mocinha, eu não ando com uma mulher por aí, eu não estou olhando ninguém, eu não estou sendo olhado pelas esquinas, eu não estou sendo criticado, eu não estou sendo censurado. Eu posso vos deixar ir embora sem dever a ninguém, mas eu prefiro ficar convosco. Aleluia! Glória a Deus, isso é vontade de sofrer com a igreja, para depois dizer: trago nos meus lombos as marcas de Cristo. É vontade de chegar ao fim como preso do Senhor, dizendo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma peleja, acabei a carreira, guardei a fé, e desde já está preparada uma coroa do seu justo juiz. Dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda, porque essa é a vontade do Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas veja, todos eles faziam a vontade de Deus. Os apóstolos faziam a vontade de Deus. Aquelas mulheres viviam sob a vontade de Deus e receberam o que na carne? O mesmo que o filho recebeu: afronta, aflição, angústia e sofrimento. Mas quem quer aflição? Quem quer tribulação? Quem se regozija na aflição? E eles saíram açoitados pelo sinédrio, se regozijando por haverem sido dignos de padecer a afronta pelo nome do Senhor. Mas quem quer? Quem tem essa vontade? Quem busca isto? Quem deseja isto? Quem aspira a sofrer? Quem aspira às aflições pelo nome de Jesus Cristo? Quem está satisfeito? A aflição está atendendo uma vontade de sofrer. Nós encontramos que o gadareno fazia a vontade de 2.000 demônios. Quando os demônios queriam determinar para fazer uma coisa, eles faziam como que uma assembleia dentro daquele homem. E logo eles entravam em choque uns com os outros. Porque naturalmente um demônio, se julgando autoridade sobre os demais, dizia: eu quero que ele vai fazer isto agora. O outro demônio dizia: não, eu quero que ele vai fazer aquilo. E o outro já dizia: não, ele tem que fazer isto agora. Ele tem que fazer agora, é minha especialidade agora. Daqui a pouco eles quebravam cadeira dentro daquele homem. Ele ficava louco e era dotado de uma força terrível. Aquele homem era um templo de demônios. E ele então fazia a vontade dos demônios de forma tal que não mandava ninguém para o inferno. Aquele homem não conseguia conquistar uma mulher, não conseguia conquistar uma moça. As mulheres tinham pavor dele, as moças corriam dele, e ele rasgava sua roupa. Então, o que acontece? A sociedade tinha medo daquele homem endemoniado. Foi o endemoniado que menos prejudicou a sociedade, foi o gadareno. Agora você vê, e ele fazia a vontade dos demônios. Quando o colocavam na cadeia, ele quebrava as cadeias e queria sempre o cemitério. Ele não prejudicava ninguém, nunca destruiu nenhuma família. A Bíblia não diz assim. Ele nunca fez isso. E o povo tinha medo dele. Quem sabe para fazer menino dormir, ficar quieto, a mãe falava: vê o endemoniado lá, vê o fulano, vê o homem do cemitério. Você não vai brincar lá na rua. E todo mundo tinha medo do homem do cemitério. Você vê que coisa.
Até que Jesus, eu creio perfeitamente, Deus teve compaixão daquele homem. Jesus passou por ali, em Gadara, não foi casualmente. Ele foi lá por compaixão. Isso não pode ser uma casualidade. Ele foi por compaixão. Ele foi cumprindo o seu ministério. E a essas alturas era muito melhor ser um gadareno. Veja, muito melhor ser um gadareno do que ser o sumo sacerdote do dia. É muito melhor ser a Maria Madalena do que ser a primeira dama da cidade. Jesus se compadeceu de um homem que fazia vontade dos demônios e que feria a si mesmo e foi ao seu encontro. Ele não suplicou coisa alguma, mas veio calado. Prostrou-se ali, os demônios falaram, pediram, rogaram-lhe. Veja, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi da vontade de Deus libertar aquele gadareno. Se é da vontade de Deus libertar seu filho agora, ele será libertado agora. Agora! Se é da vontade de Deus libertar sua filha agora, ela está liberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é ser supremo e soberano e que não consulta a quem quer que seja se ele deve fazer isto ou aquilo. Ele não vai consultar contigo o que deve fazer comigo. Ele não vem consultar comigo o que deve fazer contigo. Não. Se é da vontade de Deus te curar nesta hora, você está curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é da vontade de Deus te curar nesse instante, você está curado, libertado no nome do Senhor Jesus Cristo. Se é da vontade de Deus libertar teu irmão nesse instante, isto é a vontade de Deus, então lá onde ele estiver nesta hora, demônios têm que sair dele, porque esta foi a vontade de Deus, representada aqui através de você nesta noite. Você pode ser recompensado tremendamente por ter vindo neste culto. Graças a Deus! Glória ao Senhor Jesus, porque eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus! Foi a vontade de Deus que eu ainda pregasse nesta noite. Que você estivesse aqui. Que nós todos estivéssemos aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Isso é melhor do que pêssego com creme de leite. Oh, que prato delicioso. Glória ao Senhor Jesus. Que alimento maravilhoso. Que doçura está na presença de Deus. Que vontade preciosa do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então a vontade daquele homem mudou. De um gadareno, cheio de demônios, nu, tirando a roupa do seu corpo, rasgando-a, vivendo em sepulcros, indo buscando restos de defuntos e coisa assim, agora mudou completamente. Quando ele caiu no perfeito juízo, a primeira coisa que ele fez foi vestir roupa. É o que você fará também. É o que o homem faz e é o que a mulher faz. Por isso as mulheres se vestem decentemente, porque elas estão no perfeito juízo. Ele estava fora do juízo. Ele não estava com o perfeito, ele estava demente. O profeta disse, esta é uma era gadarena, em outras palavras. Ela está fora da mente. Ela não pode fazer a vontade de Deus. Mas o que fez o homem? Sentiu vontade de pôr roupa. Sentiu vontade de ajoelhar seus pés de Jesus. E tornou-se o homem testemunho da passagem de Jesus por Gadara. Você é testemunha da passagem de Jesus pela tua casa. Por esta cidade. Você é testemunha. Glória a Deus. É a vontade do Pai expressada. Porque esse é o mistério. É expressar a vontade. O irmão Branham disse, Deus tinha vontade de ter filhos. Ele disse, eu tinha vontade de ter um filho. Ele me deu José, meu filho. Ele estava nos meus lombos. Ele disse, Deus tinha vontade de ter filhos. Ele tinha filhos em seus lombos. E tendo vontade de ter filhos, ele teria que ter um meio para trazer esses filhos à terra. Manifestar. E ter companheirismo com eles. E vê-los sofrer. Vê-los crescer. Vê-los alegrar. Vê-los regozijar. Vê-los chorar.
vê-los arrepender, vê-los errar. Porque ele tinha que expressar atributo de Salvador, atributo de Pai, atributo de Filho, atributo de Espírito Santo. Oh, irmãos, isto faz a gente aproximar-se dele. Como isso é verdade? Se há um regozijo a ter aqui na terra, é com a verdade. Tens a tua palavra, isso é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele tinha esse desejo, ele tinha essa vontade soberana, e ele te trouxe. Você estava nos lomos dele, não se sabe por quantos milhares de anos, mas isto fazia cócegas em seus lomos enquanto você estivesse ali. Ele dizia, tem que vir aquela ainda, tem que vir aquele ainda. E ele já tinha o seu nome, no livro da vida do Cordeiro. Já tinha o registro do seu nascimento. Glória a Deus, aleluia. Se tem que vir isto, glória a Deus. Deus não tinha outro meio. Se trazendo aqui agora, no século XX, em julho de 84, você estaria aqui, aí entre os anciãos, olhando para cá, dizendo amém a toda a palavra de Deus. Esse é o mistério de sua vontade. Glória a Deus, sua vontade suprema e soberana. Graças ao Senhor. Veja só, todos faziam a vontade do pensamento, vontade da carne. O gadareno fazia. Veja, você tem que entender, a mulher tem que fazer a vontade, o marido, às vezes o marido incrédulo. Você está certo, o profeta diz, você não tem que cortar o cabelo porque seu marido quer que você corte. Deus está acima dele. Você não tem que se vestir de uma maneira imunda porque seu marido quer que você se veste. Você não tem que ir a lugares imundos porque seu marido quer que você vá. Deus está acima de seu marido. Mas abaixo disso, nas coisas normais da vida, naturais, então você está sujeita a ele. Você faz tudo para agradar-lhe. Você faz a vontade do seu marido. Ele, por sua vez, se ele é um cristão, ele não prevalece disto. É claro, ele não vai fazer dela um tapete, um capacho, não é? Como ela também não quer estar na sua cabeça, ela deve estar ao seu lado. A mulher tem que fazer a vontade do marido. Agora a igreja é a mulher, o marido é Cristo. Então ela diz a mesma coisa. Se é possível, passe de mim este cálice. É tão triste para mim, tão duro. Se é possível, passa de mim. Mas todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Quem pode fazer esta oração? Tem você uma cruz? Tem você uma aflição? Está você tomando um cálice de amargura? Se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Não se faça o que eu quero. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode orar a ele agora? Você quer falar com ele? Você deseja falar com ele? E você sabe que aqui Deus contraria as nossas vontades. Deus contrariou a vontade de Maria. Maria é aquela jovem bem intencionada. E ela queria um casamento. Certo? Ela queria um bom casamento. Ela tinha sentado em seu coração, por princípio, ser uma mulher honesta. Honesta para com seu marido. Ser uma mãe de filhos. E agora ela não sabia que Deus cumpriria a sua vontade nela. A profecia de Isaías, 700 e tantos anos atrás, se cumpriria nela. E que sina tão terrível, tratando-se naturalmente. Que cena gloriosa, que destino tão glorioso, falando espiritualmente. Salve a agraciada. Para Deus ela era uma agraciada, mas ela pareceria grávida. Agora essa era a sua vontade? Era a vontade de Maria? Era a vontade de José? Ela não estava pensando nisso, nem tampouco ele. A ponto de tentar deixá-la secretamente para não infamá-la. Ele, como um justo que era, ele não queria difamar, ele não queria sair falando. Olha, eu sou a vítima dela. Ele não queria sair falando, ele queria deixá-la secretamente, caladinho. Porque Deus não consultou José. Eu estou com vontade de cumprir aquela profecia de Isaías. Você abre aí, José.
O Velho Testamento aí, a Bíblia sua aí, no profeta Isaías, que tal se eu cumprir minha vontade da sua mulher? Você deixa, você me empresta? Ela já deu a palavra, vocês já estão casados? Então você cobertará a coisa para mim, para salvar a vida dela? Deus veio tirar satisfação da sua vontade com José? Ele não deu confiança. Ele mandou um anjo a ela e disse: eu preciso de você. E você é agraciada por isso. Você está achando que está fazendo favor? Isso é privilégio seu. Você está achando que está fazendo favor vir à igreja, ouvir a pregação, louvar a Deus e ocupar a Cristo em sua vida, dar lugar a Jesus? Você está achando que está fazendo favor em ouvir uma pregação? Em vir me ouvir? Ouvir o mensageiro? Isso é um privilégio seu. É um privilégio que a igreja mundana não sabe agradecer. O privilégio de Deus ter mandado o 7º anjo. Mas Maria soube dar valor no seu privilégio. E olha o que aconteceu. Ela disse em outras palavras: cumpra em mim a tua vontade. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Agora, aquilo que ela queria, ela estava querendo ser a mãe do Messias? Ela estava querendo dar à luz a Jesus? Não, ela nunca pensou naquilo. E José tinha vontade de fazer tal coisa? Não, ele não tinha essa vontade. Aquela vontade era de Deus. Eu não tenho certas vontades. Sei que Deus cumpre vontades dele em mim. Você não tem certas vontades. Você tem umas vontades que você vive lutando contra elas. Mas há uma que você não tem. E ele vem. É a vontade dele. Esse é um mistério. É vontade dele. É desejo. É aspiração. É decreto divino. Levar a igreja no rapto. Levar a noiva no arrebatamento. É desejo dele. Glória a Deus, aleluia. Ele é supremo, ele é soberano. É desejo, sim. Isso está traçado. Ele viu aquela virgem desde antes da fundação do mundo. Ele viu esta igreja desde antes da fundação do mundo. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Veja só, ele não pediu a José. Ele não pediu a Maria. Maria não pediu a ele. José tampouco o pediu. Aquilo era a vontade de Deus. Mas como conhecer que esta é a vontade de Deus? Até saber que era a vontade de Deus levar a Sharon para si. O irmão Branham ouviu a Satanás por muito tempo. Veja, Deus, o Deus seu, que cura os outros, ressuscita mortos, não pode fazer nada por você agora. Mas quando o irmão Branham, o homem lá de dentro, o homem da máquina, viu que era a vontade de Deus levar aquilo que ele deu, então ele disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai embora, Sherry. Vai, filhinha. Um dia nós nos abraçaremos. Amém. Glória a Deus. Se você reconhece agora que é a vontade de Deus, acabou o problema. Você não queixa mais. Você não murmura mais. Você não lamenta mais. Você não conta para ninguém mais. Você não pede oração mais. Você não chora mais. Esta é a vontade de Deus, Senhor. Se é a tua vontade, então cumpra em mim segundo a tua vontade. Se é possível, passe de mim este cálice, mas todavia não se faça o que eu quero, a minha vontade, mas sim o que o Senhor quer. Glória a Deus. E tem uma coisa, ele sendo seu pai, e você sendo sua filha, e você sendo seu filho, fique sabendo, ele vai fazer o que ele quer com você, não é o que você quer. A coisa não vai sair como você pensa, como você quer, como você pensa que a igreja tem que ser. É como ele pensa. Amém. Glória a Deus. Esse bebê não sairá como você pensa que tem que ser. Às vezes você pensa assim: ele vai sair igual meu marido. Quer que ele puxe a boquinha dele? Vai ver, tem um narigão, a boquinha, o narizinho dele, vai um narigão doido. E eu quero que ele fique parecendo a cabecinha dele. Olha, eu posso vê-lo antes de nascer. Sai completamente parecendo com o avô, velho. Deus dá imagem para os seus filhos. Deus forma a imagem. Deus forma a fisionomia. Deus é quem faz isto. Oh, glória a Deus.
Tudo é segundo seu beneplácito. Tudo é segundo a sua vontade. Amém. Glória a Deus. Agora tem uma coisa aqui. No milênio, não haverá outra vontade a não ser a de Deus. Porque hoje é uma guerra. É a vontade da carne contra a vontade do Espírito. É uma luta. A carne puxando para cá, o Espírito puxando para lá. A carne puxando através dos sentidos e coisas assim. A essa luta sem trégua. Mas no milênio, na eternidade, não. Então, aí cumprir-se-á isto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Toda a vontade de Deus será cumprida dessa forma. Agora, você por si mesmo, querer fazer a vontade de Deus, provocar a vontade de Deus, às vezes você provoca a vontade do marido. Sim, você provoca a vontade do marido. Ele chega em casa e já está com fome. Ao bater o pé no baldrame, já sente um cheirinho gostoso de arroz com carne e um franguinho bem passado com cebolinha verde. Oh, mas o que é isso, mulher? Você me encheu a boca d'água. Glória a Deus, aleluia. Mas é coisa extraordinária. No milênio não haverá outra vontade. Você vai ver que Paulo falou sobre esse mistério. A não ser a vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus é expressa. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é suprema. A vontade de Deus não deve satisfação a quem quer que seja. Agora você veja só, quando você estiver totalmente e absolutamente sob a vontade inteira de Deus, o que acontecerá? Enoque andou sob a vontade absoluta de Deus, por fim Deus o tomou para si. Você queira ou não queira, vai ser feita a vontade de Deus. Você queira ou não queira, é a vontade de Deus. Quantos podem crer nisto? Agora veja aqui. Cumpra em mim segundo a tua vontade. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Jesus saindo do Getsemane foi para o monte orar. E também seus discípulos lhe seguiram. Quando chegaram naquele lugar, Jesus disse, orou, para que nunca entreis em tentação. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu seu clamor, e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que de nós se lembrou. Gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E apareceu do céu um anjo que o confortava. Pôs-se em agonia, intensamente orava mais, e seu suor tornou-se em gotas de sangue. E o meigo rosto, sangue corria até o chão. E afastou-se de seus discípulos certa distância, e de joelho rogava ao Pai, dizendo assim, Pai, se queres, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu seu clamor, e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que de nós se lembrou. Gotas de sangue por nossas culpas ele suou.